até os confins da terra, pregando o Evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. Aula de número 5. A importância do Pentecostes em missões. Vamos orar então. Pai, obrigado, Deus, porque o Senhor tem sido fiel, o Senhor tem derramado o Teu Espírito sobre nós, e isso, Senhor, é motivo de muita alegria. Derrama mesmo discernimento, papai, derrama unção, graça, poder, para que a gente possa testemunhar do Senhor, para que a gente possa conhecer o Senhor e fazer com que o Senhor seja conhecido através do nosso testemunho a todos os povos, a todas as nações, em nome de Jesus, Pai. Vamos lá então, vamos fazer uma revisão das aulas passadas. Nós já vimos lá a primeira aula, a grande comissão, um plano etnocêntrico, ou seja, o mundo todo aos pés do Senhor Jesus. A segunda aula, a origem das missões transculturais. O que é a missão transcultural? Como são as culturas de outras nações? O que nós precisamos fazer? Lembra disso? Depois também vimos as missões transculturais no Antigo Testamento, a aula de semana passada no Novo Testamento e hoje sobre a importância do Pentecostes. Vamos lembrar algumas coisas que a gente não pode deixar passar batido. Isso, claro, requer o quê? Essa pregação do Evangelho, essa necessidade de ir a todas as nações, requer de nós um conhecimento absoluto da mensagem, como ela é encontrada na Bíblia, e uma familiarização íntima e pessoal com quem? Com o Deus que nos deu a Bíblia. A maneira como vemos Deus do Antigo Testamento, Novo Testamento, nos dias de hoje, se revelar em sua palavra, nos permite afirmar que Deus se relaciona com o ser humano e quer que nós façamos o mesmo. Testemunhar, apresentar e proclamar a mensagem de salvação com temor e reverência em todos os lugares, em todo o tempo, cheios do Espírito Santo e do poder de Deus, revestidos de sua graça maravilhosa. Vamos lá então para o texto áureo. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Vamos relembrar uma coisa aqui. A imagem aí do tabernáculo, os discípulos reunidos ali, e olha só que Paulo fala em Coríntios: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Então, essa coluna de fogo, a língua de fogo em cima de cada um deles, mostra a pessoalidade do chamado de Deus para cada um. Agora, sim, revestidos do poder, eles poderiam proclamar as virtudes do Senhor. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Interessante que Deus reuniu ali pessoas de várias nações, como diz a palavra, vindos de todas as nações debaixo do céu, para enchê-las do testemunho, para enchê-las do poder do Espírito Santo. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus todos esses que aqui estão falando? E como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? Lembra do slide da aula passada? Jesus trouxe consigo um plano de resgate da humanidade que envolve todos os seus seguidores, todas as nações, do passado, presente e futuro. E continuando: somos partos, medos, elamitas, os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios,
Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Interessante que eles falavam as grandezas de Deus. Todos, atônitos e perplexos, interpelavam uns aos outros. Que quer isso dizer? Outros, porém, como não podia deixar, zombando, diziam: estão embriagados. E aí que Pedro se levanta junto com os 11 e dá aquele testemunho maravilhoso, falando sobre o profeta Joel. Verdade prática. O Espírito Santo derramado no Pentecostes é o mesmo Espírito que Deus deseja derramar de novo na igreja da atualidade. Introdução. Paixão pelo evangelismo e missões é uma marca da identidade pentecostal no mundo e especificamente em nosso território, o Brasil. Nossa missão. Marca pentecostal que eu digo, não só da igreja pentecostal, mas daqueles que fazem parte do movimento pentecostal que aconteceu lá na Rua Azusa. Não sei se você se lembra disso. Aulas passadas a gente falou. Então, é esse movimento pentecostal que eu quero me referir todas as vezes que eu falar sobre o pentecostalismo aqui. Não de uma doutrina, não de uma igreja, tá certo? Mas de um movimento que se iniciou no derramamento do Espírito Santo ali no dia de Pentecostes. Isso nos impulsiona ao crescimento e expansão do reino de Deus na terra. O mundo, através do Espírito Santo, precisa conhecer o Salvador, nossa missão. Sinais e maravilhas marcam o caminho daqueles que um dia tiveram um encontro pessoal com Jesus Cristo, o Salvador. Lembra a mulher samaritana? Lembra Pedro, mata e come? Lembra Filipe ali no caminho com o eunuco? Na aula passada nós falamos, na aula retrasada também falamos sobre isso. Aquela mulher aonde Elias foi enviado até ela. Então, são essas marcas, são esses sinais que acompanham até hoje aqueles que professam a fé em Cristo Jesus. Para nossa reflexão essa semana, todo projeto missionário em todos os tempos tem a dependência do Espírito Santo, desde o início, passando pelo meio, quer dizer, o processo, e chegando até o final. E isso precisa ser inegociável na minha vida e na sua vida. E lembre-se, tudo que nós falamos, tudo que muitas vezes eu digo, serve primeiro para mim, para depois servir também para você. Porque ao preparar tudo isso, ao me defrontar com tudo isso, ao me confrontar com tudo isso, eu sou ensinado também do Senhor. Então, preste bem atenção, nada do que é falado serve apenas para um ou para outro, serve para todos aqueles que creem em Cristo Jesus, tá bom? Historicamente, o evangélico, ou mesmo o crente em Jesus Cristo, precisa enfatizar alguns aspectos de suas crenças. Quais são esses aspectos? Eu separei 3 para a gente. Primeiro, o compromisso pessoal com Jesus Cristo. Precisa ser algo de intimidade, algo mesmo pessoal, algo do dia a dia. Outra coisa, a autoridade bíblica, aquilo que vem das Escrituras. Que mais? Desejo de anunciar aos outros o amor de Deus através do Evangelho, das boas novas de Cristo. O relacionamento real e íntimo do Espírito Santo, que começou no dia de Pentecostes, continua ao longo dos tempos até a vinda gloriosa de Cristo para nos buscar. Cristo foi assunto aos céus e foi entronizado para governar acima de todo principado e poder e potestade e domínio. O poder do Espírito que é liberado no mundo vem capacitar o corpo a cumprir a missão redentora de quem? Do cabeça, que é o nosso Salvador. Você se lembra ou não do nosso compromisso inegociável com a palavra do nosso Deus? Somos testemunhas de um Deus vivo. E nós sabemos que Paulo, Pedro, Barnabé, Silas, Filipe, Apolo, Áquila, Priscila, tantos outros, eu, você, somos chamados para quê? Com o devido entendimento da natureza ilimitada do plano de salvação de Deus para os homens, impulsionado pelo Espírito Santo, a missão da primeira igreja atingiria a escala mundial. Lembra? Pedro, mata e come. Paulo, o apóstolo aos gentios. Filipe, aquela mulher samaritana. Tantos outros exemplos para que a gente pudesse realmente, revestidos do poder do Espírito Santo, ser testemunhas daquilo que Cristo fez. Lembra-te de Jesus Cristo, Paulo escreve a Timóteo.
ressuscitado de entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho, pelo qual estou sofrendo até algemado, como malfeitor. Contudo, a palavra de Deus não está algemada. Por esta razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus, com eterna glória. Paulo escrevendo para Timóteo, a vontade de Deus é que todos realmente conheçam Ele, que todos possam confessar a Jesus Cristo. Para quê? Para que o mundo possa ser alcançado pela graça e misericórdia. E Paulo, ali preso, Paulo escrevendo para Timóteo, ele fala, olha, eu quero que realmente eles cheguem a esse conhecimento, através do evangelho que eu prego, através da vida que eu tenho realmente testemunhado de Cristo Jesus. Dentre as muitas funções do Espírito Santo, estão as de ungir, inspirar, instruir, separar e enviar homens e mulheres para os 4 cantos da terra, como que missionários do Senhor. Assim como nos nossos dias, os cristãos primitivos eram dispostos a contribuir com o envio e sustento dos apóstolos, para que tivesse ousadia no árduo trabalho de proclamação das boas novas de Cristo. Conclusão da aula de hoje. Tanto o ministério público de Jesus quanto da igreja primitiva foram iniciados por quem? Pelo Espírito Santo. Lembre-se que esse direcionamento é real e específico. Ao ser um Deus pessoal, como nós falamos, e relacional, como vimos no início, ele não se encontra longe do seu povo, intervindo de modo eficaz e ativo através da história, cumprindo o seu objetivo. Deus não está alheio a tudo que tem acontecido. Pelo contrário, muitas das coisas que estão acontecendo são cumprimento da vontade de Deus absoluta sobre todo o mundo. Jamais devemos negligenciar o mover e a realidade do Espírito, e talvez esse seja um dos desafios do mundo moderno, principalmente porque contraria a vontade de muitas pessoas o Espírito Santo. Olha o que a palavra de Deus fala lá em João. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vos enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai, e não me vereis mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Lembre-se bem, Deus não desistiu do pecador. E Ele quer usar você, Ele quer usar a minha vida, para que eles sejam alcançados em nome de Jesus Cristo. Então, a importância do Pentecostes, a importância de serem cheios, vocês vão esperar em Jerusalém até ser revestidos de poder. Essa promessa se cumpriria do profeta Joel, e eles iam ser cheios do Espírito. Derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Essa promessa se cumpriu ali em Jerusalém, para depois serem testemunhas aonde? Na Judéia, na Samaria e até os confins da terra. Talvez você fale, mas eu já vi esse versículo na aula passada, mas eu já estudei, eu já li. Um conselho meu, leia, releia quantas vezes forem necessários. Saiba de cor, mas viva a realidade de anunciar as boas novas do Senhor aonde você for. Em todo o tempo, seja cheio do Espírito Santo, seja cheio de discernimento, do temor do Senhor. Que o Senhor te abençoe. Fique em paz e até a próxima, em nome de Jesus.